Boa noite! Bem-vindas, as meninas do Mente Mais Leve. Legal, né? Ver o pessoal, a Ana, a Vivi. Bom ver o pessoal. Boa noite, meninas. Então, encerrando o grupo, a última semana, aí pelo menos uma aula para a gente se ver, poder conversar um pouquinho mais, interagir com a carinha uma da outra também, né, Lu? Isso. A gente que está acostumado com o presencial, vai para o online e sente essa diferença de não ver a pessoa, de não saber quem é, enfim. E aí a ideia dessa aula foi justamente para isso, né? Para conhecer e testar até, inclusive, um outro formato para ver se adequa, né, à nossa proposta também. E ouvir também de você as dúvidas, né? A gente vai recapitular alguns pontos que a gente trabalhou com o intuito de continuar esse processo, né? Que as meninas possam seguir, continuar e identificar cada vez mais o que está atrapalhando e o que está ajudando para manter nesse ritmo aí, né, de estilo de vida mais saudável, saúde, longevidade, que é bem a nossa proposta mesmo. Exatamente. Até porque foram muitas informações, né? Então, nem sempre dá para acompanhar tudo, a gente sabe da correria de cada um, né? A proposta foi oferecer conteúdo e cada um conseguindo captar o que precisava mais, né? O que na hora conseguia visualizar o título e se identificava, porque a gente recebeu alguns feedbacks de pessoas falando assim, não consegui ler tudo bem, né, Lô? A gente fez isso, assim, cada um para entender a mensagem que precisava mais, oferecemos o máximo de conteúdo que achamos que poderia ser útil para vocês. E aí, hoje, a gente está com a ideia de recapitular os principais e, tendo dúvidas, a gente vai voltar aos assuntos, né? E aí vai ficar registrado, tendo dúvidas também, como a gente vai manter para continuar tirando as dúvidas. Então, vamos começar recapitulando? Vamos, Lô. Eu acho que o microfone das meninas estão mudos, né? Então, Deixaram, né? deixa eu abrir. Quer que abre? Eu fechei porque tem barulho de criança aqui, para não atrapalhar. Eu também, tem o cachorro também que tá latindo aqui. Entendi. Então, Quem tá bom, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? É só abrir o microfone, comentar, perguntar, tirar dúvida. É mais um a Lorena já bate-papo é craque mesmo. no Zoom, eu tô aprendendo, entendeu? É mais um bate-papo mesmo, na ideia de tirar dúvidas e recapitular algum ponto que tenha passado, que não foi entendido, tá bom? Então, fiquem à vontade para realmente perguntar e interagir aqui quando sentir necessidade. Isso. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre quando a gente iniciou o grupo, o que a gente quis apresentar de início? Os pilares da longevidade saudável, da vida saudável. A Vivi ali de máscara. Agora sim, tá no hospital, né? Então, os pilares da vida saudável. Então, a gente sempre quis mostrar e quer apresentar a realidade, que é um equilíbrio de quase tudo da nossa vida. Então, a gente falou da base alimentar, né, de como que é importante, alimentos funcionais, estar equilibrada com os alimentos, como eles são funcionais no nosso organismo, né? A gente falou sobre atividade física, como às vezes é difícil ter regularidade, mas como é importante ter regularidade, né? E que isso é hábito de vida, o quanto que ele ativa neuroreceptores e quanto que ele libera hormônios de prazer, o quanto que a constância faz diferença, como isso vira hábito depois, tá? Como é vinculada a atividade física com a alimentação. Você vê que a maioria consegue adaptar melhor a dieta quando está fazendo uma atividade física. Eu brinco assim, que fica até com pena de comer quando gasta muito, quando dói muito no exercício, e pensa umas 3 vezes antes de comer. Pelo menos eu sou assim, né? Falamos sobre o contato social, que é uma situação que a gente está vivendo, de como é importante o contato social. A ideia do grupo foi essa, porque um motiva o outro. Quando a gente está em consulta e a gente conversa, né, aquele feeling, aquele contato faz diferença. E como estamos vivendo uma situação que isso está ausente, não é? Estamos limitados de ver amigos, de sair, de família, e como que isso é importante na nossa vida. Por isso que a gente deu a ideia de manter grupos, manter interações na maneira que é possível online, né? Então, lembrando que isso é importante também como pilar social, por isso que a gente fala de idoso que fica muito isolado, que é perigoso, né? Para humor deprimido e tudo. O outro é a questão de saúde mental, né? A questão do estresse, de compulsão alimentar,
de ansiedade. Eu acho que hoje é o maior desafio a gestão de estresse, né? Mas como que isso influencia em hormônio, na desajuste de cortisol, como se influencia em compensação alimentar, né? Em estresse com o parceiro, no dia a dia, e repercute em sono. Então, eu estou pontuando os principais fatores, né? E a questão de sono, né? Vivemos um momento que todo mundo está ficando mais em casa e perdendo qualidade de sono, que teoricamente seria um momento de talvez aproveitar isso, quem tem pouco tempo e tudo, por ansiedade. Então, como que a qualidade do sono, aquela questão que não é ter 8 horas de sono, é de dormir e se sentir descansado e acordar bem disposto para o seu dia, né? Eu sei que quem tem filho, quem tem cachorro, porque o meu também me acorda à noite, né? Quem tem isso, a gente pode ter os imprevistos, mas a gente tem que prezar para cumprir o ciclo circadiano, que é acordar quando o sol levanta, né? O ideal é isso, e se pôr quando ele se põe. Então, de dormir mais cedo, né? De fazer aquela higiene do sono, de apagar as luzes, diminuir celular, apagar os LEDs de TV, né? E se precisar, quem está muito ansioso, às vezes praticar meditação, colocar uma música calma, um chazinho de camomila, de abraçadeira, criar mecanismo para dar uma acalmada, para conseguir um bom descanso e despertar descansada, porque aí a energia do dia é diferente. Então, claro que são vários fatores, mas esses são os principais, né? Se a gente conseguir alinhar isso na nossa vida, sendo que a nossa vida é dinâmica, eu sempre falo, a gente vê paciente em diversas fases, a gente vive em várias fases. Fala, mas eu estou estressado por causa disso. E mês que vem vai ser por outro motivo, e daqui a 2 meses por outro motivo. Todo mundo tem estresse, gente. Então, assim, a gente pegou o gancho de ser a pandemia, mas isso, às vezes, tem um falecimento, uma separação, uma briga, né? Tem vários fatores e as pessoas descompensam nessa fase. Então, da gente aprender a lidar com essas situações. Tá? Então, a ideia é sempre buscar equilíbrio, lembrar o equilíbrio disso tudo e ter estratégia para quando um desbalancear, puxar, visualizar isso. Acredito que a grande mensagem assim que a gente quer passar é como que essa integralidade faz diferença, né? Quando a gente trabalha, identifica cada ponto desse, você fica mais atenta que no seu dia a dia o que está precisando naquele momento, porque às vezes vai ter fases que vai estar regulado o sono, porém a alimentação não está. Aí às vezes é o estresse, sabe? E aí quando você tem esse parâmetro geral de todos esses fatores, você consegue identificar o que está acontecendo naquele momento, que te desestabiliza, por exemplo, seja em relação à alimentação, seja em relação a sono, seja em relação a tudo. Então, a ideia é a gente pontuar todos e identificar mesmo, e começar a ter clareza de todas essas questões, para que a partir de agora, você, sempre que desestabiliza, entenda o porquê que se desestabilizou. Que aí você consegue frear isso a tempo, de gerar transtornos muito maiores. Né? Não estou falando só de peso, estou falando em saúde, em qualidade de vida e muitas outras coisas. Não é isso, Mari? Então, isso mesmo. A gente sempre fala, é perfeito que a Lorena falou assim, frear. Eu falo, visualizou que desandou muito? Gente, freia, opa, tem coisa errada. Porque senão vira bola de neve, sabe? Depois, e aí quando vê, desalinha outros eixos. Então, quando você consegue enxergar qual é o erro, fica mais fácil da gente resolver. Porque às vezes, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente fica só falando, o que eu estou comendo errado? O que eu estou comendo errado? Fica só focado ali como se fosse só o alimento, e nunca é só uma coisa, é sempre o conjunto de tudo. Às vezes você está até ali comendo dentro do planejado e está ganhando muito peso. E aí, por algum desajuste hormonal, ou por sono, por estresse, né? Então, sempre pensa na integralidade. Nunca vai ser só uma coisa só. É muito difícil, né? Ser só uma coisa só. Em geral, tem mais de um fator aí associado a isso. A gente vivencia muito isso. Eu falo que, às vezes, essa semana eu atendi que ele falou assim, eu nem sei o que nutrólogo faz, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, foi minha dermato que mandou eu vir, aí eu comecei a rir. E, às vezes, a pessoa, ela vem, ela não tem nem dimensão do que a gente vai cuidar, né? E aí, a ideia é, por exemplo, às vezes a pessoa busca emagrecimento, como a Lorena falou, eu quero emagrecer.
Quando eu olho o exame, eu olho a pessoa, eu falo, gente, mas a gente tem 800 mil coisas para resolver e para isso funcionar. A pessoa não é só dieta e exercício, não. Tá com desequilíbrio hormonal, tá com as vitaminas baixas, tá estressada, tá dormindo mal. Então, vamos lá, qual que tá mais desalinhado? Eu também, a Lô também. A gente precisa pontuar na consulta e escolher. Eu geralmente vou fazendo um rascunhozinho de tudo que tá desalinhado. E aí eu vou junto com a pessoa falar, o que a gente vai resolver primeiro? Porque às vezes é muita coisa. A gente também tem que entender o nosso ritmo. Tem hora que não dá para mexer em tudo. E aí a gente escolhe a prioridade, vai melhorando, vamos para a próxima. Vai melhorando, vamos para outro. Né? Quer completar, Lô? Não, é isso mesmo. Porque a gente, eu falo ser humano, tem a tendência de querer tudo que resolva em um mês, uma semana e um dia, né? Igual uma que postou lá no grupo falando que queria perder 1 quilo por dia. E não é assim, a gente precisa ter essa paciência, essa calma, essa tranquilidade de ver qual que é a prioridade ali do momento e entender isso. Quando a gente internaliza, fica muito mais fácil manter essa consistência. Acho que a Vivi é um exemplo disso, né? Eu ia falar agora, a Vivi é um exemplo disso, mas eu vi que ela estava conversando ali, aí eu não mexi com ela, não. É porque eu tô na casa da minha mãe hoje, ela tá interagindo aqui. Ela te olhou assim na telinha, olha, Mariana. Que bonitinha. A Viviane é nossa paciente, e Vivi é um exemplo típico, ela tem uma rotina corrida, né, Vivi? Ela é médica, viaja, tá em plantão, e eu vejo ela toda vez ter um pepino diferente, né, Vivi? E aí a gente tem que lidar com a situação que tá no momento. E é persistência, né, Vivi? A bichinha persiste. Né? E isso é legal. Um outro assunto, quando a gente falou de pilar, de hábito saudável, que eu acabei não abordando, porque a gente fica achando às vezes que é muito, mas eu tenho visto cada vez mais é bebida alcoólica. Né? Eu acho que na pandemia tá todo mundo bebendo mais, né? Principalmente no início. Ficando mais em casa, aí teve um monte de live, um monte de acha que é feriado, tá em casa, tá com mais oportunidade, perdeu o parâmetro do que é meio de semana e final de semana. Hoje mesmo falou comigo, eu só bebia cerveja sábado e domingo, e eu comecei a beber quarta, quinta. Então, de como, às vezes, uma atitude que não vai percebendo se torna um vício. Uma paciente minha chegou a falar agora que ela não consegue parar. Né? Ela falou, Mariana, eu tô no nível que eu não consigo parar de beber mais, eu nunca fiz isso. Então, como isso é mais para chamar a atenção de como que a gente faz uma descompensação pela situação e como, de repente, vira um hábito. Então, tanto para o bom, tanto para o ruim. Então, cuidado com esse tipo de coisa também, porque igual até alimentos saudáveis, que a gente coloca vinho, é uma opção, tem antioxidante, a Lorena até colocou alimento afrodisíaco, né? Ok, pontual, vai matar à vontade. Então, a mesma história de equilíbrio. Então, eu acho que tinha faltado, eu estava querendo falar de bebida alcoólica, é mais no sentido. Então, lembrar que cerveja tem mais carboidrato, tem mais amido. Eu brinco que é como se fosse um macarrão líquido, assim. Quando você for tomar ela, você vai pensar, cara, você vai pensar se vale a pena. Né? E aí você vai escolher. Né? Às vezes uma bebida destilada, o vinho é mais leve, você acaba bebendo menos. Você vai usar isso mais numa festividade, né? Mas, é um aniversário, é um final de semana, é um dia festivo, é dia dos namorados, aí você usa. Em meio de semana você volta para o seu hábito. Da mesma forma que a gente aprende bons hábitos, a gente também cria esses vícios, né? Então, tudo que a gente pratica e repete tende a entrar como uma rotina. Então, acho que o que aconteceu em relação à bebida alcoólica foi isso, pensando aqui na pandemia, né? Então, a gente acabou, talvez, consumindo com mais frequência, e aí, como a pandemia não teve muito tempo para... A gente não sabe quando que vai acabar, na verdade. Então, se a gente continuar, vai acabar entrando aí como um hábito, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil de reduzir isso. Então, esse é um ponto de atenção mesmo para ter em relação a... E lembrar que é calórica, né? Que tem gente que às vezes fala assim, mas eu não mudei minha alimentação e estou engordando. Mas é porque também bebida alcoólica é calórica, retém líquido, então ainda tem isso, né? Então, O que vocês consideram uma quantidade razoável, assim, equilibrada? Sei lá, 2 taças no final de semana? Tem alguma medida ou depende da pessoa também? Depende da pessoa. Geralmente, recomendação pelo Ministério da Saúde para vinhos é 1 taça.
recomendação para ser saudável e efeito protetor cardíaco. Por dia, né? Seria... Por dia, uma taça por dia. Isso aí. Mas esse efeito não vale acumular 7 taças num dia, entendeu? Isso. Não vai ter o efeito cardioprotetor que a gente quer de uma por dia, entendeu? Mas eu geralmente libero o paciente quando falo, em casal, vai tomar no máximo uma garrafa, não ser sempre, né? Quando for cerveja também ser uma quantidade menor. Eu não sei falar número de long neck, tem gente que me pergunta quantas long necks eu posso. Não sei, depende do paciente, depende do que está comendo junto. Sempre é o quanto menos melhor. Drink, quando eu recomendo 2 taças, tentar segurar nisso, mas não tem uma regra, não. Depende do biotipo da pessoa, depende do peso, depende se é sexo masculino ou feminino. Isso. E depende também do plano alimentar, né? Se você tiver com um plano alimentar específico, é possível, por exemplo, não é o ideal, mas é possível a gente colocar aí, por exemplo, calcular dentro desse gasto calórico total sem que atrapalhe no peso, por exemplo. Porém, a gente não pensa só em peso, a gente pensa que o álcool não é benéfico para a saúde. Tá? É legal falar isso de calcular. Eu já atendi um paciente que é dono de cervejaria. Foi meu maior desafio. Calcula. E aí eu tive que calcular a cerveja até ir convencendo ele de diminuir. E entrou, você vê que é dinâmico. Entrou no plano alimentar dele para ir depois ele tirando. Então no início valeu, e fomos conversando até ele se animar em retirar. Mas deixo para final de semana, né? Imagina. Vamos falar, Lô, de organização e planejamento? Outro ponto que a gente falou muito, que eu considero um dos mais importantes mesmo, é se organizar e planejar. Por quê? Porque senão, qualquer dia a dia, você sempre vai começar na segunda-feira, essa segunda-feira nunca chega. Então, assim, ter coisas já práticas dentro da sua casa, ou o que funcionar para você, na verdade, vai ajudar muito a você manter essas boas escolhas alimentares. Então, assim, cria sua estratégia. Eu dei várias no decorrer do grupo. Veja o que funciona para você, sabe? Seja se é fazer marmitinha ou se encomendar marmita, não sei, sabe? Cria a sua estratégia para que no decorrer dos dias você vá fazendo melhores escolhas e vá ajustando isso. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, não, o que está funcionando para mim é eu fazer a compra no domingo, porque na segunda eu tenho uma funcionária que vai me ajudar a fazer as coisas. Então isso funcionou para ela. Ela descobriu que fazer a compra no domingo resolveu os problemas dela da semana em relação a isso. Então, assim, veja o que funciona para você na sua rotina para essa organização e esse planejamento. Se for o caso, senta, tira um tempinho, coloca no papel. Tem pessoas que são mais visuais mesmo, que gostam de escrever, que precisa fazer lista de compra, que precisa organizar o que vai comer, né, cada dia. Então, se você é esse tipo de pessoa, faça essa organização, porque você vai ver que vai contribuir. É um tempinho que você investe ali, mas que vai otimizar muito o seu dia a dia. E aí vai ficar mais fácil de você seguir as orientações, as suas melhores escolhas. Porque assim, o que a gente viu, né, da ideia do grupo também de ser formado, que a perda de rotina descompensou as pessoas. As pessoas, quando se viram sem trabalho, com filho em casa, com um monte de coisa, e aí perdeu os horários, foi a hora que começou a comer tudo, e aí juntou com ansiedade. Então, o que eu observei? A pessoa só de ir ao consultório e a gente reorganizar, ela mandou mensagem depois de 2 semanas, não, eu já voltei, já tá tudo ok. Então, foi só eu sentar com minha paciente e programar de novo os horários. Ok, você está em casa, você vai fazer isso, aquilo. Então, isso vocês conseguem fazer sozinha, entendeu? Vocês vão lá, olha, igual eu sou, por exemplo, prática. Eu não sou de fazer receitinha, eu como coisas rápidas, ou quem tem rotina corrida, igual a Vivi vai para o hospital e tudo. Ok, uso um whey, uso uma fruta que é rápida. Tá em casa, tá podendo? Prepara uma panqueca, desfia frango, sabe? Você pode, aí você vai adequar conforme a sua rotina. Mas esse planejamento é essencial. Então, por exemplo, na minha rotina, a marmitinha, ela entra. Ela tá lá pronta, eu vou lá e almoço ela. Porque quando a gente tá com fome, é instintivo, você come o que tá na frente. Então, você chega em casa, azul de fome, para ir preparar a sua comida, eu brinco que você come até a mesa, a geladeira, entendeu? Tudo que tá na sua reta. Que eu também sou assim, isso é de todo mundo, né? A fome, ela é instintiva. Então, se você não deixar algo pronto para você chegar, fazer uma refeição e programar o que você vai comer, você não consegue, tá? E isso é dia após dia.
Ah, dá trabalho? Depende. Depois que você pega o ritmo, é prático. Eu acho que dá menos trabalho do que ficar todo dia escolhendo o que vai comer, né? E aí cada um adequa como que acha prático. Tem gente que gosta de cardápio. Ah, eu gosto de ter ideia para ter gente que pede, né, Lô? Eu quero um cardápio por dia. Tá bom, a gente vai dando essas ideias. E tem gente igual a mim, eu como praticamente a mesma coisa todo dia. Para mim tá ótimo, acho prático e deixo para escolher um alimento mais prazeroso, mas no final de semana, quando eu tenho mais tempo, sabe, para fazer com mais calma um café da manhã, né? Mas aí cada um é um exemplo para vocês perceberem que cada um vai adequar dentro da realidade que tem. E você falou da fome, eu queria chamar a atenção para aquela ferramenta da fome que eu passei, não sei se vocês chegaram a ver, de sempre tentar se alimentar numa fome entre 4 e 6, que é quando a gente está começando a sentir fome, mas não está desesperado, porque aí o nosso poder de escolha, de consciência é muito maior e a chance de a gente comer o que estava planejado também é muito maior. Você pode até fazer uma experiência. Toda vez que você estiver com muita fome, você não vai nem pensar, nem raciocinar, vai ser aquilo que você encontrar pela frente. Então, por isso que às vezes a gente fraciona essas refeições a cada 3, 4 horas, porque é um tempo fisiológico de que o organismo está começando a sentir fome mesmo. A gente não precisa ter medo de sentir fome. É mais de ter consciência e entender como que essa fome acontece. Tem pessoas que não têm fome de manhã, tem mais fome à tarde, mais à noite. Então, se perceber esses níveis é muito importante também, porque aí você vai organizando sua rotina. Tem pessoas que às vezes eu coloco para comer mais à noite, porque é um horário que sente mais fome, que de manhã não tem muita fome, nem tem muito tempo. Então, é possível a gente se organizar. Não precisa a alimentação ser regular todos os dias, assim, em horários e quantidades, porque a gente é muito dinâmico. Então, dependendo de como foi seu dia, você vai ter mais fome ou menos fome. Só que a gente só consegue isso quando a gente está num nível de autoconhecimento grande, né? De percepção do corpo, de entender como que seu corpo funciona. E diferenciar a fome e a vontade de comer, né? É assim, né? A vontade de comer é aquela hora que você sai beliscando tudo que tem perto de você. Mas se você está saciada, né? Então, primeiro aprender a diferenciar isso. Eu tinha uma paciente que ela até brincava assim, que toda vez ela estava com dúvida se ela tinha fome, ela pensava, bom, eu comeria um ovo cozido, porque era uma coisa que ela não gostava muito, assim. E aí ela falava, não, ela então não é fome, porque com fome você come, entre aspas, qualquer coisa, né? E aí, não, eu só quero comer chocolate. Isso provavelmente não é fome, né, Lu? Assim, claro que não é exatamente assim, mas você começar a avaliar, porque é qualidade alimentar. Quando você está com fome, você vai querer saciar e não beliscar qualquer coisa. Isso. Era 726. Acho que a Nubia entrou. Existe essa diferença, né, entre fome e apetite, por exemplo. Fome, ela é fisiológica, você, em geral, não tem preferência por nenhum alimento. É aquele que está ali para matar a sua fome. Apetite é quando você começa a ter algum apetite específico para algum alimento. Então, em geral, está relacionado a alguma coisa emocional aí, que não é só fisiológica. Por isso que você, não, eu não quero um ovo, ou eu não quero uma carne, eu quero um chocolate, ou eu quero uma massa, sabe? É um alimento muito específico. Então, essa diferença é importante também da gente... Acho que fica essa dica aí, né? De pensar se quer um ovo cozido quando tiver com fome, para ver se vai comer. Quero ver. Né? A outra coisa que a gente falou, a Núbia que entrou agora, né? Núbia, quando precisar interromper, você interrompe, tiver dúvida igual as meninas. Gente, eu jurava que era 7h30, desculpa. Podia ter entrado 7 horas, eu estava aqui fazendo um papo, desculpa. Nada, já falamos algumas coisas aqui, vamos falando ainda mais. Aí precisar você, tendo dúvida, você interrompe, vai participando, tá? Ok. A outra coisa que a gente abordou, que eu acho que é importante recapitular, eu falei de atividade física e jejum, né? Eu até estimulei algumas a talvez fazer esse teste. Então, assim, o jejum não é obrigatório, é uma alternativa, né? Tem trabalhos que mostram que ele tem efeito protetor. O corpo, quando você faz jejum 2 vezes por semana ou 3, jejum de no mínimo 14 horas para mulher e 16 para homem, ele libera fatores anti-inflamatórios, fatores protetores para efeito de câncer. Então, ele tem um benefício fisiológico. Tá? E nessa fase que a gente está com menos gasto metabólico, então as pessoas não estão saindo tanto de casa, não está tão ativo,
não está conseguindo fazer a atividade física adequada. Se está fazendo em casa, às vezes está com uma intensidade menor. Então, às vezes, uma estratégia é usar o jejum, principalmente para quem faz atividade física de manhã, né? Então, acordar, fazer só um café puro, ele não corta o jejum, fazer atividade física, e aí vai de acordo com a intensidade de cada um, e depois fazer sua refeição, né? Então, não precisa ser todos os dias, mas tem sido algo que eu tenho indicado nessa fase de pandemia. Então, primeiro é ver se não vai ter mal-estar, se isso não é sacrificante para você. Tem gente que fala, Mariana, eu faço de boa. Eu falo, ok, então vamos aproveitar e fazer? Ah, não, eu fico tonto para fazer atividade física. Então, para você não é uma boa estratégia, seu corpo não está pronto ainda para isso. Então, também não precisa forçar. Mas eu queria reforçar que tem sido uma dica que eu tenho usado muito nessa fase, que a maioria tem relatado realmente. Um exemplo foi até legal que a gente olhou hoje, né, Lô? Uma paciente que ela tinha uma vida dinâmica, ia buscar a filha à tarde, ia fazer o sei o quê, sei lá que horário, você sabe, né? E ela fazia 1000 coisas. E agora ela está em casa e manteve o mesmo plano alimentar que ela tinha na vida normal. Aí ela, eu engordei. Falei, claro, não está gastando mais nada. Então, na fase que a gente está mais parado, você também tem condição de reduzir um pouco o alimento que você fazia antes, numa vida mais agitada. E o jejum, às vezes você vai ter condição de fazer, porque realmente também não tem tanta fome, por não estar gastando tanto. Então, observa isso também. Ou até de postergar uma refeição, que tem gente que acordava 6 horas para trabalhar, café da manhã, 9 horas o lanche, e às vezes ia almoçar só 1 hora, fazer outro lanche e almoçar. Agora, se está acordando um pouquinho mais tarde, posterga uma refeição, entendeu? Aí já fica perto do almoço, deu 3, 4 horas, faz outra refeição. Então, a ideia é essa, estimular, se você conseguir fazer alguma atividade física cedo e usar o jejum, e observar o número de refeições que você tem feito se você está em casa menos ativo. Né, Lô? Isso. É uma estratégia que acredito que vale a pena, sim. Então, se você nunca fez o jejum, pode testar para ver como que você se sente, né? Mas não é regra. Não é regra. Mas é uma estratégia que a gente está usando, né? Valeria a pena. Isso. Então, eu queria ter pontuado isso. A outra coisa de alimentos funcionais, né, Lô? Vou deixar você puxar essa. Eu falei bastante, deixei até uma tabela lá, a ideia não é nem ficar falando daquela tabela não, mas de vocês visualizarem o quanto que é importante a gente ter uma variedade de alimentos dentro da nossa rotina. Porque muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente precisa comer verdura ou colorido, né? E é justamente por essas propriedades. Além dos nutrientes e vitaminas normais que existem, alimentos funcionais, eles têm um poder a mais, digamos assim, né? Então, tem substâncias, compostos bioativos a mais que vai trazer determinados benefícios. Então, assim, se você não quer seguir uma regra, o que você pode pensar? Quanto mais variado e mais colorido minha alimentação for, melhor vai ser. Né? Então, essa é uma regra muito simples, porque às vezes tem muitos nomes complicados e você não quer entender aquilo e tal, mas pensa nisso, em cores e variedade. Monotonia alimentar a longo prazo não seria tão interessante. Por mais que às vezes a gente tenha uma suplementação de vitaminas em cápsulas e tal, mas não é a mesma coisa com o alimento, né? Quando a gente ingere esse alimento, ele dentro do nosso organismo, ele conversa de uma forma totalmente diferente. Então, é por isso que eu sempre oriento essa variedade e buscar também adequar a isso aquilo que você mais gosta. Porque comer coisas que a gente não gosta também não é tão prazeroso, digamos assim. Porém, a gente aprende a comer. Ninguém nasce gostando de nada, isso eu sempre falo. Quando a gente entende o benefício, a gente aprende a comer. E sim, se desafiar, experimentar novos sabores, nova textura. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, nossa, eu nunca tinha comido abóbora assada. E eu adorei, era um legume que eu não gostava muito, mas aí eu fiz assado e eu comi, eu dei para minha filha e deu tudo certo. E ela falou outra coisa, repolho cozido, que ela fez tipo um charutinho. Ela nunca tinha comido também, ela gostou muito mais do que o cru. Então, assim, identificar as formas de preparo que você gosta também vai fazer diferença. Porque às vezes a gente acha que salada tem que ser só crua. E você não gosta do legume, da verdura crua, mas gosta da cozida. Então, tá valendo também. Por mais que às vezes o processo de cocção perde um pouquinho, mas não vai perder 100%. Então, qualquer coisa que a gente conseguir incluir e colocar como variedade aí vai ajudar muito.
Tá? Então, acho que a minha mensagem em relação a alimentos funcionais é isso. Você tem aquela tabela lá, aquilo que você conseguir colocando no seu dia a dia, vale muito a pena. E aí, se você quer algo específico, lembrando daquelas prioridades, você vai lá e começa a consumir mais determinados alimentos, com maior frequência. Né? Então, não, preciso de uma alimentação mais anti-inflamatória, então vamos incluir a cúrcuma, vamos incluir o gengibre. Né? Então, é esse movimento aí que a gente precisa ter a ideia e começar a fazer mesmo. De acordo com a prioridade do momento, você dá preferência para determinados alimentos. E aí a gente tem também a questão da época, né, das frutas e das verduras da época, que aí o acesso é melhor, até o sabor desses alimentos, quando está na época também, é um pouco mais diferenciado. Então, dar preferências para isso também pode ser uma estratégia. E a gente tem a sorte de morar no Brasil, que tem uma grande variedade de verduras e legumes, e é muito mais simples. A gente tem muita coisa disponível, né? Então, vamos aproveitar isso para colocar no nosso dia a dia mesmo. Fala, Mari. Não, é importante isso que você me falou. Como é que você falou? Como que às vezes, igual eu, ainda mais que prescrevo muito suplementação, e as pessoas acham que é o suficiente. Mas é 100% diferente quando vem de fonte alimentar. A gente suplementa porque hoje é comprovado que a gente não consegue absorver 100% do que a gente alimenta. Porque, igual eu falei em questão de intestino, que a gente vai abordar. Uma coisa é o que a gente come, outra coisa é o que a gente absorve, outra coisa é o que a gente metaboliza, né? O que a gente realmente vai utilizar. Só que aí a gente tem que usar todas as maneiras possíveis para conseguir atingir o máximo. E o alimento é o principal. Igual a Lorena falou da cúrcuma, já saiu o trabalho mostrando que nem a suplementação de cúrcuma com a cápsula não é a mesma efetividade do que no alimento. Então, que ela é mais efetiva quando você joga ela no ovo, joga ela no arroz, que é o açafrão, né? E aí, suplementado, talvez não é tão efetivo. Então, olha só, a gente usa cúrcuma em cápsula e ele funciona mais em alimento quando você usa, entre outras substâncias. Então, a gente sempre propõe rodízio alimentar, né? Mesmo que não goste tanto, é a forma de apresentação e tudo é apto de paladar. E alimento, ele é como se fosse medicação, tem potencial anti-inflamatório. É muito importante, gente. Paciente, igual perguntaram no grupo com hipotiroidismo, eu já vi paciente descompensar a função tiroidiana por retirada total de carboidrato. Uma pessoa quis fazer uma dieta radical e aí suspendeu. E aí o carboidrato, ele é um cofator para fazer funcionar o hormônio tiroidiano, para converter, né, que é o T4 pelo T3. E aí alterou, teve que mudar a dose da medicação. Quando a gente foi descobrir, era uma restrição alimentar. Então, o potencial realmente funcional do alimento. E, por exemplo, em paciente autoimune, hipotiroidismo também autoimune, tem crises, às vezes, de dores articulares quando exagera em glúten, que tem efeito inflamatório, quando exagera em leite, que é caseína. Tem exemplo típico, o paciente que tem lúpus que manca, tem dor em articulação. E aí, quando consegue tirar isso do seu dia a dia, ou reduzir 90%, melhora as crises. Volta a comer, o anticorpo positivo todo no exame e a pessoa volta com dor. Só com mudança alimentar. Então, aí realmente a gente vê o potencial que tem, ou a influência que o alimento tem no nosso corpo. Dores articulares, enxaqueca. Teve uma paciente, a Mônica, né? 30 anos de enxaqueca. Tomava remédio todos os dias, tinha em todos os neuros. Eu falei, você já tentou tirar lactose e glúten? Ele fica 20 dias sem para você ver. Sumiu dor de cabeça. Eu não precisei pedir para ela ficar sem. Ela falou que nunca mais queria comer. Né? Assim, de tanta melhora que ela teve. A gente não propõe isso, mas assim, às vezes o paciente está tão traumatizado de viver, por exemplo, ela numa enxaqueca, ela falou, eu não quero nunca mais, de tão bem que ela ficou. Alimento. Então, assim, a gente tem que valorizar um pouquinho mais a nossa alimentação quanto à qualidade, e por isso foi a ideia de dar informação, que acho que quando a gente entende, fica mais fácil de aceitar, né? Isso. E outra coisa é perceber, né? Essa história, por exemplo, da enxaqueca, não é com todo mundo que acontece. Isso. E aí, você, se tem algum sintoma que você já acha que está sempre presente aí, começa a testar alimentos para ver, porque às vezes você repetidamente vai comer determinado alimento e aquele sintoma volta.
Só que na correria do dia a dia, a gente às vezes não para prestar atenção. Então, assim, se você comer alguma coisa diferente, perceber um sintoma diferente, vai testando esse alimento, porque aí você vai ter essa percepção. Isso que é muito legal. Cada organismo vai reagir diferente, né? De formas diferentes. Então, ter essa percepção ajudaria. E lembrar que o corpo sinaliza, né? O corpo sinaliza. Então, assim, tô com a barriga cheia de gases, tô distendida. O que você comeu para fazer isso? Né? Aí eu sempre pergunto, mas tem gases sempre? Não, quando eu como... Aí depende, tá? Tem gente que tem gases até com brócolis. Não, quando eu como brócolis, minha barriga distende. Ok, então vamos comer outro legume. O brócolis para você não digere bem, né? Tem gente que é com pão. Com pão eu fico inchada, com leite. Então não é só os vilões do momento que é glúten, lactose. Tem gente que tem gases com castanha. Por isso que a pessoa, a Lorena falou de testando, é de realmente observar. Tem paciente que às vezes a gente tem que ficar estimulando, porque não se olha e fala, observa o que você comeu que você tá pior nesse dia. Por que te deu dor de cabeça hoje que você nunca tem? O que você comeu ontem à noite? Não, realmente, ontem à noite, aí começa, né? Eu tomei uma cerveja, comi mais gordura. Então o seu corpo tá sinalizando que aquilo não te faz bem. Né? E quando você escolher comer isso, eu brinco que você paga o preço. Às vezes depois, né, dá aquela diarreia, tem alguma coisa no outro dia, e aí é a escolha. Não, eu quero comer. Ok, amanhã talvez você vai passar um pouquinho mal. Tá? Então, é responsabilidade do que a gente faz, da consequência que ela traz. Isso aí, e é consciente, né? Por isso que é muito importante. Eu, por exemplo, eu não aceito pepino. Meu organismo não se dá bem com pepino. É um alimento saudável, natural, mas eu não aceito. Então, eu descobri o quê? Comendo. Tá? Então, não necessariamente a gente está falando aqui só de açúcar, de gordura, alimentos saudáveis também. Tem pessoas que realmente não se adequam a feijão, por exemplo, porque gera muito gases. E aí, às vezes, você tem esses sintomas repetidamente e acha que é normal, mas não é normal. Né? Começa a investigar isso. Mais alguma coisa em relação... Alguém tem alguma dúvida, assim, em relação a esses alimentos? Quer perguntar alguma coisa ou não? Tá tranquilo. Se quiser perguntar de dieta, de alimentação, gente. Estou só absorvendo aqui o que vocês estão falando. Só absorvendo. Nunca aprendi tanto, estou só aqui, ó, de olhinho regalado. Eu vou aproveitar e falar de intestino rapidinho, que a gente falou de desequilíbrio de alimentação, né? Que eu falei de absorção. Então, eu vou falar mais rapidinho, mas para vocês entenderem por que a gente fala que o cérebro, o intestino é o segundo cérebro. Porque, igual eu mostrei, quem viu numa figurinha, realmente microbiota influencia em imunidade e emagrecimento, que é a flora intestinal. Tá? O intestino, quando ele está mais bem blindado, fechado, a mucosa, você tem uma imunidade melhor, porque a resposta imune, a gente tem células de imunidade na camada de intestino, de como uma pessoa que é constipada, que fica sem ir no banheiro 3 dias. Hoje eu atendi um que fica sem ir no banheiro 4, 5 dias. Né? De como que umas fezes lá dentro, por mais de um dia, ela putrifica, ela apodrece. Então gera gases, fermento, o odor fica ruim, pode dar refluxo, pode dar mau hálito, porque é um tubo só, né? Trato digestivo, começa a boca, esôfago, estômago, intestino, até o reto. Então, o que acontece no intestino, ele repercute, é uma das causas de refluxo. Então, realmente, de começar, porque às vezes eu pergunto ao paciente como que funciona o intestino. Normal. Normal para quem? Porque para ela é normal ir no banheiro de 4 em 4 dias. Então, para ela sempre foi assim. Então, por isso que a gente quis chamar a atenção, porque o ideal é ir ao banheiro diariamente. Tá? Tem gente que vai dia sim, dia não, ok. Mais de 2 dias já é um sinal de que pode ter constipação, que pode melhorar. Então, probióticos que nós falamos, mais fibra na alimentação, glutamina, que é um suplemento simples, que melhora essa mucosa de intestino, melhora a imunidade, né? Enzima digestiva, hoje em dia até compra em farmácia para melhorar a digestão. Isso é muito melhor do que água. Às vezes o problema é água. Eu falo que ótimo, que era só isso. Eu vejo muita diferença, por exemplo, no final de semana, quando eu no trabalho tinha uma rotina de ter a garrafinha ali na mesa, né?
E às vezes em casa você, no final de semana, você não tem uma garrafinha andando com você para um lado e para o outro dentro de casa. Agora na pandemia que eu estou trabalhando de casa, tem uma garrafinha assim. Mas no final de semana eu não estou com a rotina assim. Então eu vejo que eu vou menos no banheiro no final de semana. A água para mim, sem dúvida, faz toda absurdamente diferença para mim. Se eu tomar menos que 2,5 litros de água, eu vejo diferença para ir ao banheiro. Tem um pouco mais de dificuldade. Deixa eu aproveitar e perguntar, então, uma coisa para você. Vou soltar algumas perguntas aqui antes que eu esqueça. Sim, e aí a gente... Aí vocês respondem aí na ordem, aí que vocês entenderem. Muita gente fala do limão em jejum, né? De manhã, o limão com própolis ou o limão puro. Eu não sei se vocês já falaram disso. Mas eu tenho refluxo. Eu percebi que sem o glúten eu não tenho azia, então eu tirei os prazóis, porque eu já quase não comia, aí quando eu como, tipo um pão, alguma coisa assim, eu tenho azia. Então, fora isso, eu não tenho nenhum sintoma, assim, do desconforto do refluxo. Aí, e aí eu noto, todo mundo fala, porque limão é bom para o estômago, limão é bom para o estômago, limão é bom para o estômago. Só que toda vez que eu tento inserir o limão com própolis, meu estômago não aceita, eu começo a sentir uma acidez maior, né? E aí eu já vi gente falando assim, então põe o limão no suco verde, mas mesmo assim eu sinto o estômago ruim, assim, a boca altera o sabor da boca, assim, né? E eu vejo que está mais ácido, você nota claramente, é até engraçado, mas eu vejo claramente a diferença quando eu chupo um chiclete, por exemplo. Quando o estômago não está legal, você chupa o chiclete tipo derrete na boca. Como se fosse o Trident, você coloca ali, a textura do chiclete modifica. Quando não tem nada disso, o chiclete fica normal, fica aqui mascando o chiclete normal, nada disso acontece. Aí eu fico na dúvida, é bom mesmo? Ou realmente prejudica o intestino e tal? Legal. Deixa eu aproveitar e responder essa logo. Tá muito na moda, né? O limão em jejum com própolis para melhorar a imunidade. Que realmente ele é rico em vitamina C e própolis tem os outros benefícios e ele pode estimular a imunidade, tá? É contraindicado para quem tem gastrite ou refluxo? Não é contraindicado, porque mesmo ele sendo ácido, quando a gente ingere, ele vira um pH alcalino no estômago. Mas tem pessoas igual a Núbia que não consegue mesmo assim ter boa percepção. Então, quando a gente estuda isso, tá? Na teoria não teria contraindicação, mas na prática tem paciente que não tolera, que ele realmente em jejum sente que piora a acidez, mesmo que a gente sabe que não faz essa acidez, ele só tem esse gosto ácido e talvez ela sente diferença na via oral, porque a gente tem enzima digestiva já em língua, então às vezes quando está alterado já altera pH até bucal. E aí, nesses casos, por exemplo, uma alternativa que eu falo, tenta usar em outra refeição, não ser em jejum, às vezes depois do almoço, tá, Núbia? Depende. Então, às vezes, de tomar uma água com limão depois do almoço, porque pode melhorar a digestão. E aí, a hora que seu estômago tá cheio, tá? E também não é obrigatório. Isso que eu ia falar. Se sentiu que não faz bem... Troca fruta com vitamina C, por exemplo. Isso. A gente tem goiaba que tem vitamina C, morango, abacaxi, laranja, mexerica, né? Então, não necessariamente precisa ser o limão. É um sinal de que o seu organismo ele não recebe bem. É a mesma história de minha com pepino, sabe? Então, respeita isso. Não é porque é bom para a imunidade que a gente tem outras alternativas para a imunidade também. Então, não se preocupa de que sua imunidade não vai estar boa porque você não está tomando limão com própolis. Isso aí, eu falo a mesma coisa. Não sentiu bem? Ok, vamos trocar para outra coisa. Dá uma glutamina, come laranja, não tem problema nenhum. Tem tanta coisa boa, entendeu? Então, não precisa forçar. Se quiser, mas eu quero fazer o teste. Faz depois de uma refeição maior, com o estômago mais cheio. Se mesmo assim não sentir bem, eu não te indicaria forçar. Eu acho que a gente pode trocar o alimento. Exatamente, eu também trocaria. Bacana. Sobre a questão do intestino que vocês estavam falando, tem muita coisa na internet que fala assim que o intestino é como se fosse o segundo cérebro humano, né? Porque ele dá input para várias questões hormonais no corpo todo. E a importância e não necessariamente porque eu vou no banheiro todo dia, ele está sendo... A gente vê muita coisa na internet, a gente fica naquela.
Não necessariamente porque você vai ao banheiro todo dia significa que o seu intestino tá bom, aí as pessoas ficam falando que é legal, por exemplo, fazer aquele detox de fazer aquela alimentação vegetariana 2, 3 dias e no final tomar o sal amargo, acho Sal o nome, amargo. e faz essa limpeza para você ter certeza que seu intestino está 100% limpo e tal, tal. Isso é legal, não é? Que é a sua opinião em relação a isso? Tá. Eu conheço esse protocolo, eu já fiz em umas pacientes, não faço em todas, porque tem que estar bem disposta para fazer esse detox intestinal. Tá? Eu acho ele bem legal. Então, assim, sim, o intestino é o segundo cérebro nosso. A gente tem receptor hormonal e de imunidade e é o principal órgão. Eu falo que nem para emagrecer, se o intestino não está funcionando bem, a gente não consegue boa resposta. Tá? E aí, quando a gente avalia a qualidade, se você tem um intestino com bom funcionamento, realmente não é só ir ao banheiro todos os dias. Ir ao banheiro todos os dias é o ideal, tá? Fezes, consistência de fezes. Então, porque tem paciente, eu atendi ontem, vou no banheiro todos os dias, mas é fezes em síbalos, que é como se fosse de cabritinho, muito endurecido. Uhum. Então, é outra coisa que não é uma boa. A consistência do bolo fecal tem que ser... a gente fala que tem que ser um cocô bonito, sabe? Tem que ser um cocô hidratado. Uma Pastoso, fezes... né? Pastoso. Como? Pastoso, né? Pastoso, isso, fezes pastosas, né? Não ser dolorido para se evacuar, ter sensação de esvaziamento completo, que é o que se fala de plenitude. Então, às vezes eu falo, ok, foi no banheiro, mas sentiu que esvaziou? Tem gente que não, eu sinto que tem cocô lá dentro ainda. Então, também não é um intestino que tem um bom funcionamento. E gases excessivos. Vou no banheiro todo dia, mas eu tô o tempo todo distendida, eu tô o tempo todo com gases, é um sinal que você tá fermentando demais. A microbiota ali não tá legal. Então, também não é um bom funcionamento. Quando tem algum desses sintomas, Núbia, e às vezes é muito complicado de resolver, então eu não é a primeira tentativa que eu faço esse detox intestinal, tá? Eu vou tentar enzima digestiva, probiótico, glutamina, pré-biótico, não melhorou, ou a pessoa também está muito inflamada e quer uma resposta rápida, aí eu proponho. Eu fiz até com uma prima minha, o problema dela era a questão, ela queria engravidar. E o corpo dela estava muito desequilibrado e ela ia no banheiro uma vez por semana. E aí eu propus, vamos fazer uma limpeza para começar o tratamento. E aí a gente fez 5 dias de dieta vegetariana. Então, realmente, a limpeza é sem nada de carne, porque inflama o intestino. Então, você limpa, desinflama, fica todos os dias. Por isso da dieta vegetariana, porque o carboidrato também faz o intestino funcionar melhor, puxa mais água. Aí você faz essa dieta e aí num sábado que a pessoa está em casa, você faz o dia inteiro como se fosse um preparo de colonoscopia, né? Só que natural. Azeite, sal amargo, que é sulfato de magnésio. Ai, que eu até falei, a Naizinha comentou que usava, eu falei que eu manipulo. Só que eu manipulo citrato, porque o gosto é um pouquinho melhor. O sal amargo, eu não sei se você já tomou, o gosto não é muito agradável, por isso esse nome. Mas ele é natural, pode usar 3 vezes ao dia e compra em farmácia, é baratinho. E ácido málico, tá? E ácido málico para soltar esse intestino. Faz o dia inteiro. Tem gente que até propõe deixar uma peneira, tipo, no vaso, porque sai até algumas pedras quando vai evacuar. E aí é uma diarreia gigantesca, assim, geralmente. Brinca que tinha um professor meu que falava que saía até alienígena, sai tudo, sabe? Você fica o dia no banheiro. Mas é uma limpeza e tem gente que acaba expelindo pedras, tá? Então, às vezes, elimina pedras que estariam estagnadas e tem relato disso mesmo. O paciente meu, eu nunca vi questão de pedra, mas a gente já viu. E depois que passa essa limpeza, você começa a alimentar melhor e o intestino volta a funcionar melhor. Então, assim, é uma excelente opção. Tem que estar bem disposto para fazer isso, sabe? Porque não é todo mundo que quer ficar 3 dias às vezes é pouco, tá? 5 dias sem comer carne e ficar 2 dias quase no banheiro. Mas geralmente, se é o intestino muito preso, eu falo que vale a pena. Uhum. E faça com acompanhamento, né? Não Isso, faça por sem favor. orientação, não, porque não seria tão. Imagina. A Ela gente vê falou algumas do ácido málico, um alimento que tem ácido málico é a maçã.
Por isso que ela é bem digestiva, que às vezes a gente, se comer uma maçã pura, fica com mais fome ainda, né? É justamente por conta do ácido málico. Então, é uma excelente fruta de comer, de sobremesa, por exemplo, do almoço ou do jantar, porque ela ajudaria na digestão. Ou principalmente quando você come uma refeição mais pesada, assim, com carne vermelha e tal, né? Seja a maçã, o abacaxi, as frutas cítricas ajudariam. E nesse detox a gente propõe usar maçã por causa disso, né? Por causa do ácido málico. Legal, legal. Mais dúvida? Ô, gente, vocês ficam perguntando se eu tenho dúvida, porque eu já falo muito, aí ninguém tá falando, aí eu falo muito. Você fica perguntando, vai só dar eu aqui. Não, pode, aí a gente faz mais perguntas e depois talvez a Lô fala um pouquinho de comportamento, né? Vou começar, vamos falar agora? Uma coisa que eu abordei bastante também, foi quase uma semana toda, foi sobre comportamento, autossabotagem em relação ao teste. Vocês fizeram o teste, começaram a identificar algumas coisas, fizeram sentido? Foi a parte que eu mais gostei, foi o do teste. Ah, que legal. E eu compartilhei até com alguns colegas de trabalho que, assim, são parceiros mesmo, e que não se ofenderiam, né, da minha sugestão. Eu falei, gente, porque a gente às vezes trabalha em par, né, na minha função, e aí falei, gente, fazem, porque vale a pena. Aí foi a parte que eu mais gostei, e realmente é aquela coisa que a Lorena comentou, os hábitos, né? A gente acaba incorporando isso e se torna, na verdade, um sabotador que a gente não percebe, mas é um sabotador. Então, assim, que eu percebi muito do teste, eu tenho muitos sabotadores ali nivelados, que eu até discuti no dia da live, né? Vai ser uma grande tarefa para mim. Mas, assim, do tipo... de eu começar a me observar mais também as minhas reações no organismo e também de, assim, eu comprar e ter vontade de comer. Eu me sabotava em algumas questões, assim, do tipo, eu não posso comprar alguns alimentos do tipo um amendoim temperado em casa. Eu amo amendoim. Então, se eu sei que tem na minha despensa uma coisa assim, o meu próprio sabotador me falava assim, você tá com desejo, que não é fome, né? É desejo de comer um amendoim porque você sabe que tem aquilo na despensa. E esse teste, para mim, muitas coisas, não só profissionais, como pessoais, fizeram muito sentido. Foi a parte que eu mais adorei de tudo, né? Os alimentos funcionais, o intestino. Eu fiz bariátrica em fevereiro, mas, assim, isso foi o que mais me tocou, assim. Legal. E você conseguiu colocar em prática alguma das estratégias para ir trabalhando isso? Porque é um trabalho diário, né? É uma luta diária mesmo, constante, porque eles estão presentes ali o tempo inteiro e com todo mundo, né? Quando a gente começa a perceber, aí que é o interessante, porque você tem a oportunidade de começar a mudar. Mas é um trabalho diário mesmo. E aí um trabalho diário. Desculpa, é um trabalho diário. A repetir esse teste depois, sabe? Daqui a 2 meses, 3 meses. Porque aí você vai usando essas estratégias, você vai ver que essa nota vai diminuindo, né? E é interessante. Pode falar. Eu mandei até para minha terapeuta. Eu falei assim, olha, meu resultado foi esse. O que eu compartilhei com você. Minhas sessões estão paradas, porque nessa vida corrida que a gente está em casa, não está dando para fazer uma sequência semanal de terapia. Minha filha também faz, aí é o mesmo horário que eu fazia, então não deu para organizar. E eu mandei para ela. Aí o que eu fiz? Eu me programei no meu Outlook para refazer daqui 2 meses, então eu já marquei para eu refazer. E daqui 2 meses, igual a minha medida, né, circunferência, peguei a fita métrica durante todo esse período, essas semanas eu fui me medindo, então eu marquei para voltar daqui 2 meses, né, eu não quis esperar os 6 meses não, Lorena, eu vou, daqui 2 meses eu vou refazer, e minha terapeuta me dá mesmo não fazendo as terapias semanais, ela me dá umas doses, Ana, como você tá se sentindo? Como que tá isso? Como que tá a questão da compulsão alimentar? Era uma que eu tratava muito, então ela sempre me dá umas doses homeopáticas de insights, assim, para justamente ver se eu tô não fugindo do que eu tava almejando aí de estratégia nos sabotadores. Legal, que legal. É importante você falar de monitoramento,
que é o que eu oriento bastante, igual você falou, criou a estratégia de daqui a 2 meses se olhar. Porque eu falo com o paciente quando some muito, e eu acho que para mim funciona também, e aí eu acho que é como cada um se identifica. Eu acho que se avaliar em períodos mais curtos, ajuda a gente se visualizar um pouco mais. Então, às vezes, tem gente que foge da balança porque não faz bem. Eu falo, ok, mas às vezes nem que seja de 2 em 2 meses, pesa, porque não toma aquele susto de subiu 10 quilos, subiu 15 quilos subitamente. E às vezes eu falo assim, não precisa ser, não necessariamente ir num profissional, né? Ir num profissional é uma maneira de monitorar. Mas às vezes, igual você falou, fazer as medidas, tirar uma foto, você olha como que você tava, não, eu já melhorei, eu vou continuar. Porque às vezes a gente acha que não melhorou mais, a gente vai perdendo percepção corporal. E aí eu sempre falo, faz foto, eu faço minha até hoje, às vezes de 2 em 2 meses, é o tempo que eu trabalho nisso, né? Porque é uma maneira que me ajuda a visualizar. Então é a estratégia que você vai criar para você. É a medida, sabe? É a foto. Mantenha. Eu acho que funciona, monitoramento, assim, quando você se visualiza, funciona muito bem. É uma das coisas que eu mais indico. Isso, eu também gosto. Então, Independente de balança, né? Acha um que faça sentido para você. Fala, Vivi. Então, eu até não consegui acompanhar tudo, obviamente, porque eu tive alguns percalços no meio do caminho, para variar. Então, eu tive que mudar de apartamento. Eu estou morando naquele município caótico de Marataízes, que está com, deve estar próximo de 1 milhão de casos de Covid. O hospital está lotado. E aquela foto que eu te mandei hoje, Lorena, que eu, tipo assim, eu fico sufocada com aquele troço. Tá difícil. E eu fiquei um pouco assustada com o resultado do meu teste, que tipo, deu que 25% da minha mente me ajuda e 75% não tá legal. O QP, né? Você tá falando? Então, isso é muita coisa, né? Vou tentar mudar isso, agora eu tô conseguindo mais ou menos, assim, colocar as coisas na minha casa no lugar e tudo mais. Acho que eu até comentei com a Mariana na consulta que eu troquei de personal, que eu acho que é uma coisa que me ajudou bastante, porque ele tem um foco diferente, entendeu? Eu acho que ele percebeu que realmente eu preciso de pressão. Infelizmente, tem gente que é assim, que vai na pressão, né? Então ele cobra mesmo, exige. Ele até me bateu um dia desses. Sério, eu fiquei personal, gente. Ele me bateu, eu fiquei olhando assim. Eu falei, tá bom, vamos lá. E, assim, cobra, exige aquela frequência, aquela constância, que eu acho que é o que vai dar resultado realmente. E eu preciso, na verdade, assim, eu consegui até identificar pessoas que ajudam a me sabotar externamente. Entendeu? Minha mamãezinha, gente, agora ela saiu. Eu posso falar. Caramba, sabe que ela falou que eu tô viciada em academia? Falou que eu tô viciada em academia, que eu não posso, ela não pode fazer nada para eu comer, não sei o quê. Aí meu irmão veio para casa esse final de semana, porque ele tá o quê? Há 6 meses sem vir aqui, porque ele tá no Rio, mexendo com Covid também, né? E aí ele acabou que pegou Covid para lá, tá imune e resolveu vir ver minha mãe. Trouxe um monte de chocolate pra cá. Entendeu? São coisas que dificultam muito. E a rotina realmente não tá fácil. E de deslocamento e tudo mais. Fico muito de sobreaviso ainda. Mas ainda assim é ruim. Porque você não desliga. Entendeu? Eu até comentei. Tipo assim, eu até durmo mais. Só que eu continuo acordando cansada. Eu achava que eu tava cansada, a rotina que eu tinha. Mas assim, eu vi que não é só a rotina, não. Eu acho que eu sou uma pessoa cansada. Entendeu? Mas tô tentando, eu sou insistente, não desisti. E na próxima consulta teremos melhores resultados, espero. Ai, mas olha como você já evoluiu de percepção, né, Vivi? Assim, sim, com certeza. Muita coisa mudou. Eu acho que o que ela falou de perceber as pessoas é importante. E aí, às vezes, eu também vivencio isso quando é casal. Às vezes, o homem ou a mulher está 100% determinado. Ou, igual você falou, alguém da família. Mãe é algo muito comum de fazer isso, não é só com você. Tem um paciente que conta casos de estar preparado o banquete, a mãe chora se não comer. Ela fala, Mariana, o que eu vou fazer? Eu falo, ok, assim, tenta manejar, come um pedacinho, porque isso também é um convívio social que você tem que saber lidar, né? Então, é difícil, mas, assim, o que eu sempre falo, assim, isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua de querer melhorar a alimentação, não das pessoas. Elas vão continuar comendo. E você que vai ter que aprender a lidar com aquela oferta de comida perto de você e você falar,
eu não vou comer, ou eu vou comer um pedaço. E isso é difícil, eu concordo com Eu você. sou facilmente corrompível, eu confesso. Não precisa de muito esforço. É igual a Núbia falou, que ela foi e fez bolo para criança e conseguiu escolher um para ela comer. Isso não é fácil, isso é um trabalho, porque você acha que... Eu também gosto de bolo de chocolate, tá lá na sua frente e você não comer. E aí, ok, quando isso é uma vez, mas quando isso é igual com mãe, que isso é direto, então, assim, aí você vai ter que começar a escolher. Quando é marido, quando é alguém do lado também que tá comendo... Eu tenho um marido que a mulher falou assim, compra um hambúrguer e enfia no nariz dela, assim, ó. Aí ela enfia no nariz dela. Ela falou assim, não, olha, você não vai comer. E ela tem que respirar, imagina, para falar que não. Então, assim, é uma insistência, mas eu sempre falo, você escolheu isso, você vai enfrentar os desafios e encara, entendeu? Isso. E aí, Vivi, você comentou do teste que deu baixo a nota. A principal estratégia é aquela dos 3 presentes. Eu não sei se você lembra da estratégia, que é sempre, quando tiver situações ruins, desafiantes, é lembrar de 3 coisas positivas para aquilo. Tá? Então, manda esse comando para o seu cérebro de 3 coisas positivas para você ir mudando o estado. Isso é uma das Então, isso é uma coisa, até que o personal novo, diz ele que ele é meio coach. Eu acho que acaba sendo, né? Que ele me coloca para fazer uns negócios que eu nunca fiz, porque eu sou toda estragada, né, gente? Joelho é ruim, o ombro é pior ainda. Aí eu falei, não vou fazer isso porque dói e tal. Cara, ele falou assim, não, você vai fazer, você vai entrar sorrindo e é o seu exercício preferido. Tá funcionando, entendeu? E incrivelmente, tá funcionando, não desisti não. E realmente, eu acho que dessa vez, Mariana, acho que vai perceber, eu vou conseguir evoluir bem mais do que as outras vezes. Como é importante a gente perceber que tem pessoas que atrapalham e que tem pessoas que ajudam. Sim, com certeza. Né? Então, eu falo, o personal, ele é a pessoa que está com você quase que diariamente. Ele é o seu melhor amigo, você tem que ter bom vínculo, ele tem que te ajudar. Né? Não, mas ele já deixou bem claro também que é o seguinte, ele não quer, por exemplo, a minha imagem, falar assim, eu malho com fulano. Se eu não der resultado, ele falou assim, não, você vai falar que você malha água com açúcar com fulano, tá? Porque, tipo assim, ele acha que ia queimar o filme dele. Sério. Que o homem, ele é sinistro. Eu acho que uma estratégia é ter pessoas assim, sabe? Quando você contrata um profissional, né, que seja o personal, o nutricionista, um médico, não sei, né, que você contrata um profissional, que você tem empatia e que ele te motiva, influencia muito. Né? Se você tem uma amiga, você vê assim, às vezes o paciente assim, eu vou só quando minha amiga vai, porque ela é animada e ela treina comigo. Eu adoro treinar em dupla. Então, eu só fui a Mariana porque a Giovana ficou, Vivi, 1 ano. Vai, Vivi. Mariana vai dar jeito. E aí resolveu, estamos dando jeito. Devagar vai estar. Isso aí, quando tem uma amiga que incentiva. Então, busca isso também, gente, sabe? Busca pessoas que vão estar com você, que vão te propiciar um estímulo de vida saudável, porque a companhia influencia. Se você só sai com o pessoal que bebe cerveja, come tira-gosto o dia inteiro, o tempo todo, você vai querer comer. Né? Então, assim, não é que você tem que trocar de amigo, né? Mas, assim, cria algumas estratégias com pessoas que têm hábitos parecidos com você, se possível, né? E isso estimula ainda mais, né? 2 fazendo é mais fácil do que 1. Por isso que a gente fala do grupo fazendo é mais fácil, porque um vê o outro fazendo. Mas agora eu tô bem isolada, tá? Gente ajuda. Ninguém quer fazer nada comigo. Não sei por quê, poxa vida. Sério? As pessoas se incomodam, né? Isso é terrível também. Verdade. Imagina quando eu vou em festa, ninguém quer comer perto de mim, é um desespero. Ninguém quer almoçar comigo também, enfim. Ai, Lorena, que triste. Lorena, aquela saladinha que você come no almoço parece assim um appetizer, tipo uma entrada, né? De tão pequeno que é, porque eu até como sua salada, mas é quase assim uma tigela. Você come um prato de sobremesa de salada, cara. E Núbia, eu ainda roubo eu vou te falar, quando ela almoça na clínica, eu ainda pego um pouco da salada dela, você acredita? Uma salada num prato de sobremesa. Eu acho assim, gente, se eu almoçar essa saladinha aí, eu não sei não, gente. Entendeu? Com um ovo só. Cadê? Nem 2 ovinhos. Ela põe um ovo, os moranguinhos, uma folhinha de alface. Olha aquilo assim, tá lindo, mas é muito pouco. Mas é porque daqui 3 horas eu vou comer de novo. Eu sou igual você, eu sou igual
um boi comendo, eu preciso de um capim inteiro dentro do pasto. Eu preciso comer muita folha para me encher, tá? Então, eu sou igual a você. Se eu comer um pratinho de sobremesa, não dá certo, não. Falando de comportamento, eu queria aproveitar aí também. A estratégia para duas coisas, assim, que, de repente, repassar aqui com vocês. Para esquivo e para prestativo. Eu sou muito prestativa em absolutamente tudo, assim, a coisa que acompanha na vida, e às vezes eu vejo o que me tira do foco. Às vezes eu estou trabalhando, tem um monte de coisa para entregar, a pessoa pede alguma coisa, eu paro de fazer o meu negócio, na vida isso, né? E vou ajudar a pessoa, sendo que eu não poderia parar de fazer o meu negócio, porque eu tenho coisa para entregar. E eu vejo que, às vezes, afeta, né, a questão da alimentação também. Agora, o esquivo, meu Deus, como me assustou. E o meu sábio também deu 50-50. Eu falei, caraca, tô na ponte ali, né? Caindo para um lado e para o outro. Falei, meu, por exemplo, identificar o esquivo, né? Que você falou que está mais forte. O esquivo e o prestativo tem a mesma nota, 8,5. Tá. Esquivo em relação a quê? Alguma coisa específica? Porque o prestativo você falou que é para tudo, né? E o esquivo? Para tudo que eu não quero fazer, que é mais difícil, que é tipo assim, uma vez eu ouvi uma estratégia que era assim, não é que você não pode comer, você come, o que você tem que fazer para compensar? Se hoje você comer o bolo de chocolate, vou dar um exemplo, amanhã você caminha mais. Nessa história aí, amanhã eu vou, mas não fazia nunca, só ficava no bolo, um exemplo, entendeu? Isso é esquivo. Às vezes eu tenho um trabalho para fazer muito analítico, muito pesado, e aí eu vou empurrando até o último minuto da entrega para eu poder fazer, porque aquilo me consome uma energia absurda para eu poder fazer. Também acho que é em tudo, na dieta e em tudo. Realmente, esses dois eu me identificou muito assim com a realidade. Você falou que os que é abaixo de 7 é normal, né? Então, esses aí... esses dois que estariam mais fortes, né? O prestativo, em geral, ele tem relação com formas de a gente ganhar afeto. Então, é uma forma de a gente querer ser aceita ou ganhar afeto. Em geral, ele surge, todos os sabotadores eles surgem na infância, né? Então, pode ser alguma falta, digamos assim, sabe, disso na sua infância. Por mais que às vezes o pai e a mãe estejam presentes, enfim, mas dependendo de alguma situação que possa ter acontecido, a criança ela entende que como se tivesse acontecido uma rejeição, sabe? E isso ali vai ser, ela aprende que se às vezes ela for prestativa, sabe, fizer tudo para os outros, ela vai ganhar afeto. E aí a gente vai carregando isso ao longo da vida, e aí pode justificar. Não estou falando que é isso não, Núbia, tá? Mas é uma das explicações que a gente acharia no livro, por exemplo, sobre essa forma de ser muito prestativa. Na intenção de ser aceito num grupo, de ser reconhecido, de merecer atenção, afeto. Eu não sei se faz sentido isso aí para você. Na verdade, assim, pode até ser, mas assim, talvez tenha muito a ver com muito mais o jeito da minha mãe, porque minha mãe é assim extremamente, e simplesmente de ter sido criada do lado dela, de copiar, entendeu? Também pode ela ser. Totalmente tudo. Se ela chega numa festa, se ela chega numa festa, precisa de alguém servir, ela vai se oferecer. E volta e meia eu gostaria de chegar, assim, um jantarzinho, eu queria sentar também. E eu faço exatamente a mesma coisa que ela. Eu pergunto, você quer ajuda? E às vezes eu queria só sentar, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas você já conseguiu identificar isso, né? Então, sim. Mas agora você, toda vez que você se identificar que está numa situação assim, por exemplo, começa talvez treinando num trabalho, não sei se é mais simples, né? Toda vez que alguém pedir alguma ajuda, é parar e pensar, não, eu estou podendo fazer isso? Qual que é a minha prioridade? Às vezes é a questão de prioridade, né? Você deixa a sua prioridade para resolver o outro. Muitas vezes, se você, por exemplo, tiver uma atividade física marcada para ir no tal horário, mas aí surgiu alguém pedindo alguma coisa, você vai deixar essa atividade física para ajudar o outro, justamente por conta desse prestativo, né? Então, é você se parar e se questionar realmente qual que é a sua prioridade naquele momento. Porém, é algo muito rápido que acontece, né? Então, você vai ter que treinar isso para você conseguir identificar, entendeu? Esse do esquivo é muito difícil. Ele para mim, assim, o prestativo ele é mais fácil, você percebe rápido. Mas o esquivo,
Quando você não quer fazer, você já está lá fazendo. Quando vê que não, é a última hora, agora você tem que fazer mesmo, não tem para onde correr. E demanda, não é legal, né? Esse do esquivo na dieta, ele atrapalha demais, demais mesmo, de deixar para depois. A última vez que eu fui, que vocês me viram, que eu fui no consultório, eu estava com 74 quilos. Agora, no começo do desafio, eu estava com 80,5, mas eu cheguei a 83. Eu falei, mano do céu, 83 quilos é surreal para uma pessoa que tem 1,60 m. E assim, subiu, né? Sei lá, subiu. Tipo assim, ano passado, fui lá para 74. Como é que você sobe assim, 6, 8 quilos e simplesmente por maus hábitos ali, tá? Um negocinho aqui hoje, um bolinho amanhã, 3 fatias de pizza no outro dia. E assim vai indo, porque na prática, os alimentos funcionais, eles estão na minha vida. Eu uso cúrcuma, eu como aveia, eu como esses negócios tudo aí no meu dia a dia. O negócio é as minhas quantidades. Eu vejo assim, quando vai comer, por exemplo, no final de semana, é quase impossível você não ter um churrasco, uma coisa assim. Mas por que não pode comer o churrasco sem um pão de alho? Eu repito isso para mim, eu brigo comigo, tá? Eu brigo comigo. Vai comer pão de alho, não. E às vezes eu como 3 pão de alho e um pedaço de carne, porque quer comer pão de alho. Meu Deus. Mas isso é treinamento, Nubia. Isso é treinamento. E por isso que eu falei do monitoramento, para não tomar o susto de, às vezes, eu cheguei igual você chegou no seu maior peso, aí 83, sem querer. Na verdade, isso foi vindo, né? Foi os 3 pedaços de pizza, mais o outro pedaço de bolo, deixando a atividade física para depois. E aí parece que acorda só quando tá lá em cima, né? E isso não é só com você. A maioria parece que engordou do dia para noite. Não é. Sempre é um processo. E aí é o treinamento de você visualizar, porque saber o que comer, igual você falou, tem alimentos funcionais, todo mundo sabe. E tem muita informação no Google hoje, né? Em mídias sociais, Instagram e tudo. É realmente você ter a estratégia, né, de saber frear e de treinar para isso. Igual eu falo isso do churrasco. Vai pro churrasco, tenta evitar o pãozinho de alho. Se for comer um pedaço. E às vezes você identificar o alimento que você tem mais dificuldade. Então, vamos lá, para mim é goiabada. Eu amo goiabada. Se eu tiver um negócio, eu vou comer ela inteira. Às vezes é um alimento que eu não deixo perto de mim, se tá na mesa, eu saio da mesa. É assim, eu crio eu pego um pedaço e guardo o restante, mas treinamento para isso acontecer, não foi sempre desde o início, sabe? Você vai começar a fazer isso, e aí às vezes vai ter os percalços, vai cair de novo e persistir, né? E uma forma aí que você falou de trabalhar isso é brigar mesmo com os sabotadores. Esse brigar que você falou é questionar mesmo, porque entender que é esse sabotador e não é você. Então, uma das formas da gente conseguir enfraquecer é você conversar com ele, sabe? Porque aí você consegue dissociar esse sabotador de quem realmente você é. Entendeu? Legal. Então, estou no caminho, hein? Legal. Não, mas eu também tenho esquivo na minha vida, Nubia, não é só você, não. Aí, às vezes, não é com a dieta, mas, assim, às vezes a gente procrastina o que a gente não quer fazer, o que tem mais dificuldade. Pra mim também, às vezes eu vou deixando só quando tá no meu último limite de fazer. E aí, por isso que eu falo que, às vezes, igual a Vivi falou que responde sobre pressão, eu também respondo sobre pressão. Mas, assim, eu já sei, eu até briguei com a Lorena. Eu não. Ela não, né? Mas aí eu falo, é bom que ela me pressione e eu funciono assim, entendeu? E cada um tem uma característica. É porque ela é insistente, né? Lorena é insistente. Ela é bastante insistente. O insistente é assim, mais metódico, né? Mais certinho. Eu anotei no meu diário, tá? As coisas da live, do comportamento. Eu anotei no meu diário. Legal. Ao meu ver, assim, é o que vai fazer a gente ter essa grande mudança de sustentabilidade, de percepção, de mudança comportamental, para que esse objetivo seja alcançado e que você se mantenha nele. Porque você está entendendo o que está acontecendo com você, com o seu corpo, com seus comportamentos. Tá? Então, é esse processo, Núbia, que a gente tem que manter e insistir mesmo. Porque toda vez que a gente vai treinando, cada vez mais que a gente treina, mais fácil vai ficando. Até que entra aí de uma forma natural mesmo, de tanto que a gente pratica e repete. Então, da mesma forma que a gente aprende a comer os alimentos, que inclusive a gente não gosta, mas a gente, de tanto comer e repetir, a gente acaba gostando,
Com sabotadores é a mesma coisa, a gente vai treinando para melhorar isso. Por isso que eu dei a dica de sempre ir repetindo esse teste, porque aí você vai treinando, você vai vendo que você vai melhorando. E você começa a identificar no seu dia a dia, né? E aí às vezes a gente tá perto uma da outra, aí eu sou a controladora, né? Aí eu faço uma coisa, aí a Lorena, lá vem a controladora. Aí, tipo, aí eu falo, ok, vamos lá, volta. É o tempo inteiro, entendeu? Então, agora que você visualizou, fica um pouco mais fácil até de quando, igual a Lorena falou, é muito rápido. Você faz e já foi. E aí, mas você começa a enxergar mais, entendeu? E aí, depois de um tempo, você começa a pensar mais de uma vez antes de fazer. Mas é um processo, você acabou de descobrir, talvez, né? Por isso, igual a Ana falou, foi uma surpresa. Ela falou, gente, né, Ana? E aí descobriu e aí vai ficando mais fácil. É um E o legal é processo. que melhora relacionamento também com as outras pessoas, né? Então, quem tem essa liberdade, tem pessoas que convivem, dá esse teste para fazer, você dá uma olhadinha no gráfico, fica mais fácil a forma de lidar com a pessoa. Até de comando, de conversa, o jeito que você vai conversar com ela vai fazer toda a diferença. Né? Então, acho que vale a pena, igual a Ana falou, usar mesmo, assim, seja no trabalho, na vida social, na família, porque é autoconhecimento, né? E aí você vai aprendendo a gerenciar esses comportamentos, essas emoções, vai ficando mais fácil. Certo? Legal, né? Vamos ver mais o que, Elô, pra gente... Encerrando, né? A gente falou. De comportamento, falamos de compulsão alimentar, né? Mas é a mesma estratégia de buscar equilíbrio, de buscar ajuda profissional. Compulsão alimentar, se for realmente um transtorno alimentar, né, diagnosticado, acompanhamento com psiquiatra fundamental, com psicólogo, né, e coloca um nutricionista junto para te orientar a ter esse equilíbrio, a identificar isso, para que esse número para que a frequência da compulsão alimentar vá diminuindo, até que você entre num período de remissão. Então, trata com carinho essa questão, principalmente quem já é bariátrico, né, que tende a ter, não todo bariátrico tem, mas grande parte costuma ter esse tipo de transtorno. Trata essa questão com carinho para que não evolua para uma coisa muito pior ou para número de episódios maiores. Vale muito a pena. Tá? Se não for essa compulsão alimentar de transtorno mesmo, às vezes é um exagero alimentar, todas essas estratégias que a gente está falando aqui, vai praticando no dia a dia que vai ajudar, tá? Fala, Mari, o que você fala? E a outra coisa que eu ia lembrar é desequilíbrio hormonal, que eu citei, a gente falou um pouquinho de ciclo menstrual nesse final, de não achar que só tem desequilíbrio hormonal em mulher menopausada ou só em mulher que usa anticoncepcional. Então, a pós-bariátrica pode dar desequilíbrio hormonal, engordar dá desequilíbrio hormonal. Tanto que a Nubia me perguntou lá na live sobre o anastrozol, que é um bloqueador de estrogênio. Eu uso muito em mulher que acaba ganhando culote, quadril. Acho que uma até me perguntou de lipedema, que é depósito mais de gordura em coxa. Foi você, Ana? Que no dia que você me perguntou lá, eu não estava entendendo se era linfedema, se era lipedema, mas é porque tem nomes diferentes. Então, realmente, às vezes, a mulher que tem uma tendência genética de depósito em coxa é mais difícil de sair. E aí, às vezes, tem que entrar com medicação para bloquear, e é excesso de hormônio feminino. A estrogênio em excesso, que você tem uma tendência genética de converter, quando engorda isso aumenta, e para diminuir às vezes é mais difícil, precisa melhorar a massa muscular de coxa para isso sair, precisa ter um aeróbico mais direcionado para a coxa, é uma das gorduras mais difíceis de sair, tá? E às vezes nem lipo, assim, a lipo vai tirar de alguma região, mas quando você volta a engordar, vai para a coxa de novo. Então, é um processo. Eu tenho pacientes assim, isso é um desequilíbrio hormonal, tá? Então, assim, de visualizar causas disso, que a gente consegue eliminar. Quando emagrece, acaba diminuindo essa quantidade de estrogênio, porque é a célula de gordura que aumenta, tá? Observar regularidade ciclo menstrual, essa alteração de humor súbita, perda de libido e apetite sexual, são sinais, né, de que pode estar tendo desequilíbrio hormonal. Então, eu queria falar isso porque tem gente que às vezes está tentando emagrecer há muito tempo e um desequilíbrio grande dificulta ainda mais se é uma coisa que incomoda, igual coxa, que fica em excesso, tudo, não consegue emagrecer, porque ali parece que não sai de jeito nenhum. Às vezes vai precisar de uma medicação por um período para reequilibrar e depois o seu corpo continuar normal. Tá? Então, acho que eu estava devendo essa resposta aí, era uma coisinha que eu queria lembrar.
da gente visualizar também. Show. Mais alguma dúvida? Eu acho que a gente pontuou os principais, né? Tô olhando aqui na minha folhinha se faltou algum. Mais alguma coisa, meninas, que vocês querem que a gente recapitule ou quer falar? Eu criei uma pastinha. Tudo que vocês mandavam eu imprimia, né? Legal. Que E não consegui, tem algumas coisas que eu li por alto, né? Imprimia e deixava separado. Eu até consultei já com a sua secretária, porque eu sou de São Paulo, né? Não sou aí da região de vocês. Para justamente, estou fazendo meus exames de Bari, né? Vai dar um período de Bari, essa questão do culote, junto com o diagnóstico do lipedema, que eu também tenho que fazer exames. Aí eu consultei a secretária, porque eu quero, né, avaliar para continuar mesmo a mesma distância, né? E essa questão do acúmulo de gorduras e tal. E eu criei a pasta justamente porque, assim, a frequência semanal, diária, que vocês mandavam essas informações, fazem com que a gente sempre, a memória, né, volte, olha, não saia da linha, não saia da linha, e é o propósito que a gente cria. Então, foi uma estratégia que eu criei aí de não só sempre me manter na linha, não só porque é bariátrica ou não, para lidar com a questão da compulsão, de escolhas melhores e de entender. Acho que o grande facilitador para mim foi entender tudo. A gente já sabe muita coisa porque a gente tem informações de internet, né? Eu tenho quase 40 anos, então a vida inteira passando em vários regimes até chegar a uma bariátrica. Assim, a gente sabe o que é necessário comer. A grande dificuldade é a questão psicológica, por isso que eu acho que o Sabotadores foi o que mais me tocou, porque acho que é algo que é uma defasagem para eu fazer sempre um ciclo viciante errado. E, assim, as escolhas melhores, tentar ter essa memória diária de o que é bom, a gente sabe o que é e praticar, colocar em prática. Então, foi uma forma de eu sempre estar com isso perto do meu home office ali. Vamos ver, se eu tô saindo um pouquinho a mão, vou comer uma coisinha errada. Não, deixa eu ver aqui e se assim, impulsionar sempre tá certinho, né? Eu gostei muito, queria agradecer e a gente vai voltar a se falar, porque mesmo à distância eu acho que valeu a pena e vai valer muito mais a pena. Legal. Que bom saber, Ana. Ficamos com medo, às vezes, né, Lô? Chegamos a conversar de ser muito conteúdo, de mandar muita coisa todo dia, então é até bom esse feedback que você falou que foi uma maneira de ser um estímulo, porque a gente está adequando, assim, né, o material eu mandei escrito, tentei fazer um linguajar bom, porque a gente gosta de passar informação, acho que é legal vocês entenderem, a gente trabalha assim em consultório, né, então foi a maneira que a gente tentou ser o mais transparente possível, e você achou o mecanismo de como que isso vai funcionar, né? Criar a pastinha, que é o que a gente estimula, porque cada um tem um jeito. Tem gente que é no celular. Eu falo mulher das pedras, eu gosto de tudo papel também. O meu papelzinho tá aqui, ó, da nossa listinha. Eu sou assim também. Então, de você achar, estimular, e a gente fica feliz de saber que funcionou. Porque às vezes essa parte online é difícil pegar esse retorno de vocês, né? Uns ficam quietinhos, outros falam mais. Mas a gente tenta falar que agradasse todo mundo. Vocês deixarem as coisas gravadas, disponibilizadas, igual, por exemplo, meu horário é caótico. Volta e meia, tem um tempinho, eu posso lá buscar. Assim, acho que isso foi ótimo, muito bom mesmo. E você gostou de ter 2 grupos, Vivi? De ter um grupo que tinha material, que às vezes facilitava? E lá Gostei. Isso, eu achei assim, aquele grupo dos materiais separadinho, porque assim, infelizmente eu não conseguia, gente, tá tudo online. A minha pós está online, as reuniões estão online, então eu realmente não dava conta de ler tudo. Mas aquele grupinho dos materiais, assim, para dar uma limpada assim no conteúdo, facilitou demais. Funcionou para mim, pelo menos para mim funcionou. Alguém tem mais algum feedback assim de melhoria, que funcionou, que não funcionou? A gente está aberto para perceber. Vocês esperavam mais, né? Como foi uma primeira experiência, assim, né, de online nossa junto. Então, assim, é importante para a gente ter esse feedback, né, para saber qual caminho seguir, se vai continuar, se não vai. Eu acho que funcionou bem, assim, na minha opinião, né?
Não pude participar de muitas coisas, mas eu achei que deu certinho, a dinâmica estava boa. Te mobilizou, Vivi? Te mobilizou, assim, te estimulou? Me estimulou, tipo assim, só que a minha mudança deu uma quebrada absurda no negócio. Tá. Entendeu? E às vezes Porque... foi até bom ser nessa fase. Para você também, talvez você podia perder mais ainda a linha. E a gente tava Não, ali. com certeza, sem dúvida. Tipo assim, mas agora sim, já tô realmente voltada mais pro foco de tudo. Porque o que acontece? Eu tive que me mudar trabalhando. Então, assim, tô carregando um negócio. Eu mudei, olha assim, e o pior, eu mudei pro mesmo prédio e ainda assim foi horrível. E assim, tô arrumando alguma coisa, o hospital vai e me liga. Aí tá bom, aí eu vou. Aí volta, aí me liga de novo. Aí não, agora é o outro que me ligou, entendeu? Foi horrível. Mas sobrevivi. Que bom. Estamos voltando. A gente quer dizer também que vai deixar o grupo ativo por mais uma semana, tá? Para dar esse suporte final, para dar tempo, se você não conseguiu digerir todo o conteúdo, e se tiver dúvida, tá? Para estar usando lá o grupo para isso, para apoio, para tirar dúvida mesmo. Claro. Não vamos disponibilizar mais conteúdo, mas a gente vai estar lá disponível respondendo as dúvidas. Fiquem à vontade mesmo, tá? Para que isso aconteça. Que mais, Mari? A gente tem que dar o aviso de quem ganhou o negócio. Hoje é o sorteio da consulta, né? Então a gente deixa para o final um sorteio da consulta. Já funciona assim lá na clínica, a consulta a pessoa passa por mim e passa pela Lorena, né? Então é a nossa consulta junto, que é vinculada, não tem como tratar sem ter minha nutricionista lá para me ajudar na alimentação, né, Lu? Né? A gente precisa da alimentação junto. Então a gente vai sortear hoje, a gente vai mandar agora no grupo quem foi a ganhadora. Igual para Ana, que é longe, pode ser online, né? Nem todo mundo está indo. E tem funcionado bem, tá, Ana? Os pacientes eu peço para mandar vídeo de biquíni, foto, medida, a gente consegue avaliar a distância. Né? Quem pode ir perto, ok. E nós gostamos da experiência, né? Tivemos um feedback bom. E aí a gente vai lançar, provavelmente, o próximo grupo, talvez daqui uns 40 dias. E aí a gente vai propor de vocês indicarem alguém que vocês acham que tem o perfil, que vocês acham que se beneficiam, sabe? Pensar alguém que seja legal para participar. Aí cada pessoa que se inscrever, que vocês indicarem, vocês têm direito de participar de novo do grupo. A gente vai fazer, né? A gente vai fazer um novo formato, né, Lu? A gente vai fazer talvez mais aulas que a gente propôs fazer hoje, para ver se vocês interagem um pouquinho mais. A gente sabe que o horário de todo mundo é difícil. Mas aí, a cada pessoa que você indicar e inscrever, vocês entram no grupo de novo. Essa é a novidade. Muito bom. Adorei a novidade, quero agradecer também. Para mim foi um aprendizado enorme com vocês. Não tem nem o que dizer. Aprendi muito. Para mim, esse teste, apesar de já ter feito vários cursos de coach, para mim esse teste foi muito legal, Lorena. Você conhecia, não? Esse teste não conhecia. Muito legal. E assim, e todas as informações, nossa, muita riqueza de dados, aquela aula que você deu do intestino, doutora Mariana, maravilhosa aquela aula, e você colocou só um pedaço, né, no grupo, né? Mas assim, incrível as informações, assim, muito rico. Essa quantidade de informação realmente é muito positiva. Primeiro, para quem gosta de se informar, né? E para ajudar a gente na transformação que a gente precisa também, né? Legal. Muito obrigada, viu? Foram maravilhosas. Obrigada pela confiança de vocês no trabalho, no processo, no grupo. Vamos tirar uma fotinho? Vamos tirar uma fotinho? Vou tirar um print aqui. X. Apareceu! Cadê a Núbia? Eu ainda não consigo pegar todo mundo numa tela só. Você consegue fazer o print aí? Ou a Kênia tá aí? Você faz? Faço. A Kênia tá aí também. Vai. X. Então, espera aí. X. Minha tela aqui não tá todo mundo. Ai, vocês estão todo mundo aí? Eu tô. Eu não. Mas eu fiz uma parte depois a outra. Eu acho que Peraí que eu vou fazer. Aqui. Faz, Lô, então. Acho que é melhor. A Núbia apareceu só no final, gente. Que terrível. X, todo mundo X. Vai. X. Acho que deu. Deixa eu olhar aqui. Deu?
Emagrece todo mundo, Lorena. Ah, tá bom, pode deixar. Maria, Ai, adorei estar com vocês hoje. Foi bacana, né? Quando a gente foi faz legal. live, a gente só fica as inscritas, ficamos sozinhas, assim é melhor. Eu Gostei, gosto tá? mais também desse formato de aula, assim. Acredito que o aprendizado e a troca é muito maior. Vamos testar, né, nos próximos também. Tá Certo? Então, beleza. Obrigada. Para divulgar a ganhadora, você tem o nome, Kênia, da ganhadora? Da consulta? Ou a gente põe lá no grupo? Vamos pôr no grupo, Lô, qualquer Põe no coisa. grupo? Tá bom. Show. Né? Gente, um abraço para vocês. Um beijo, Muito gente. Abraço, meninas. Boa Obrigada noite. A pela gente se fala confiança, lá pela no grupo ainda, tá? participação. Obrigada pela confiança, pela parceria aí, por tudo. Beijo. Obrigada, meninas, por tudo. Boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.